visão do terceiro porquinho. Desde pequeno eu sempre fui cauteloso. Lembro de papai nos contando histórias assustadoras sobre os perigos do mundo exterior, especialmente sobre o lobo mau que rondava os vilarejos. Por isso, quando chegou a hora de nos tornarmos independentes e construir nossas próprias casas, eu sabia que precisava ser meticuloso. Enquanto meus irmãos, ansiosos por liberdade e diversão, escolheram materiais mais fáceis e rápidos como palha e madeira, eu não queria dar chances ao acaso. Optei pelos tijolos. Eram pesados, difíceis de transportar e trabalhar. O sol escaldante fazia o suor escorrer pelo meu focinho, umedecendo a terra sob meus pés. Mas eu tinha uma visão. No entanto, não fui imune às zombarias. Ainda construindo, irmãozinho? Nossas casas já estão prontas. Ria o do meio, de sua casa de madeira, enquanto o mais novo fazia sombra com a mão, observando da varanda de sua casa de palha. Eu apenas acenava, sorrindo. A paciência era minha aliada. Minha casa foi erguida lentamente, paredes reforçadas, uma fundação sólida e cada tijolo bem assentado com uma mistura de cimento e determinação. Enquanto trabalhava, pensava no lobo que nossos pais mencionavam. Era isso que me movia, essa preocupação constante com a segurança. Já no entardecer de um dia exaustivo, uma sombra longa e sinistra se projetou sobre a estrada de terra. A silhueta do lobo mau era inconfundível. Seu olhar fixo, astuto e faminto, explorava cada construção. O vento trouxe seu uivo e um arrepio percorreu minha espinha. Com a escuridão se aproximando, eu sabia que a noite seria longa. Enquanto isso, lá de dentro da minha ainda inacabada fortaleza, eu podia ouvir risadas e músicas vindas das casas de meus irmãos. Eles celebravam, alheios ao perigo iminente. Respirando fundo, fui até eles para alertar sobre a presença da ameaça. No entanto, como era de se esperar, minha advertência foi recebida com desdém. Sempre o medroso, zombou o mais novo. Mas o peso da preocupação em meu coração não diminuiu. Eu precisava terminar minha casa, e rápido. A noite chegou, e com ela, uma sensação de quietude. Meus irmãos, depois de um dia de celebração, foram dormir, embalados pela confiança de suas frágeis edificações. A luz das estrelas revelava uma paisagem aparentemente serena, mas eu sentia o perigo no ar. Não demorou muito para meus temores se confirmarem. O silêncio foi quebrado por um sussurro gélido, um arfar que anunciava o início do assédio. O lobo mau estava ali. Seus olhos brilhavam na escuridão, fixados na casa de palha do meu irmão mais novo. Com um sorriso malicioso, ele declarou sua ameaça. Pequeno porquinho, saia ou vou soprar e sua casa derrubar. Eu observava da minha janela, o coração apertado, esperando o pior. E veio. Com uma poderosa rajada, a casa de palha foi ao chão, revelando um porquinho aterrorizado. Em segundos, meu irmão correu para a casa do meio, batendo desesperadamente na porta. Eles se trancaram, ofegantes, mas por pouco tempo. O lobo, com sua confiança renovada, repetiu a ameaça. Desta vez, a madeira ofereceu uma resistência um pouco maior, mas o resultado foi o mesmo. Em um estrondo, os dois porquinhos emergiram dos destroços, os olhos arregalados, em busca de refúgio. Eu não hesitei. Abri a porta de minha fortaleza e gritei para que entrassem. Eles não perderam tempo e correram para dentro, tremendo de medo. Eu fechei a porta com força, trancando cada fechadura, preparando-me para o próximo embate. Lá fora, o lobo rondava nossa casa, sua respiração pesada preenchendo o silêncio. Ele observava cada canto, cada tijolo, buscando uma falha, uma entrada. Ele parou em frente às janelas, seus olhos fixos nos nossos. Pequenos porquinhos, saiam ou vou soprar e sua casa derrubar. Nós três, unidos pela ameaça,
Nos segurávamos uns aos outros, tentando encontrar coragem. Mas eu havia previsto aquele momento. Cada janela tinha grades elétricas. Assim que o lobo, confiante em sua força, tentou quebrar a janela, uma corrente elétrica o atingiu, fazendo-o recuar com um uivo de dor. Ele se recompôs rapidamente, mas a surpresa em seus olhos era evidente. Era a primeira vez que ele enfrentava resistência real. Porém, o lobo era persistente. Ele começou a inspecionar a casa, procurando por outra entrada, enquanto nós, dentro, tentávamos antecipar seu próximo movimento. E foi quando percebi a lareira. Eu não tinha terminado de instalá-la e ela podia ser sua próxima rota de entrada. Rapidamente, com a ajuda de meus irmãos, comecei a preparar uma armadilha. A lareira, que deveria ser fonte de aconchego, agora representava nosso ponto mais vulnerável. No entanto, eu já havia pensado em uma maneira de transformá-la em uma defesa. Tínhamos um suprimento de óleo e lenha armazenado, e junto com meus irmãos, rapidamente construímos uma pilha estratégica sob a abertura da chaminé. Nossos ouvidos captaram os arranhões e grunhidos do lobo, determinado a encontrar um ponto fraco. Meus irmãos e eu nos posicionamos, esperando pelo momento certo. Em meio ao silêncio tenso, ouvimos um som diferente, um risinho triunfante seguido de um murmúrio. Pequenos porquinhos, preparem-se para serem meus. Foi a confirmação que precisávamos. O lobo havia descoberto a lareira e estava prestes a descer. Com um olhar compartilhado, acendia o óleo e a lenha. Uma chama brilhante e ardente brotou, iluminando a sala com uma luz dourada. O calor cresceu rapidamente, tornando-se quase insuportável. Mas precisávamos aguentar. Então, o inevitável aconteceu. Ouvimos um uivo agonizante e o desespero do lobo enquanto ele se contorcia na fogueira. Os sons de sua agonia pareciam intermináveis, mas finalmente cessaram, substituídos por um silêncio palpável. Lentamente abrimos a porta e olhamos para fora. Não havia sinal do lobo, apenas uma trilha de cinzas e um cheiro acre no ar. O predador havia sido vencido. Meus irmãos, com lágrimas de alívio e gratidão, me abraçaram. Eles haviam aprendido uma lição inestimável sobre a importância da preparação e da segurança. Prometendo nunca mais subestimar os perigos do mundo, começamos a planejar. Sob minha orientação, eles começariam a construir suas próprias fortalezas, assim como a minha. Os dias que se seguiram foram de trabalho duro e união. As zombarias de antes deram lugar à admiração e respeito. E assim, a Vila dos Três Porquinhos se transformou em um bastião de segurança e fraternidade. Uma lembrança constante de que, em um mundo cheio de desafios, a preparação, a perspicácia e a união são nossas maiores armas. E enquanto as novas casas surgiam, as crianças da vila frequentemente se reuniam ao redor da fogueira para ouvir a história de três irmãos e do lobo que os desafiou. Uma história que se tornaria uma lenda, ensinando gerações sobre o valor da prudência e da preparação. E essa foi a história de hoje. Se você fechou os olhos e relaxou a mente, é certo que ela causou alguma transformação no seu interior. Estamos sempre sussurrando histórias de valor aqui no canal, então lembre-se de nos acompanhar, curtir e compartilhar com alguém que considera importante na sua vida. Até a próxima história. Namastê.